Chegou a hora da gente olhar para a mágoa e para a culpa. E não tem como a gente fazer isso sem falar do poder das palavras. As palavras ficam, as palavras ferem, as palavras destroem, penetram a nossa alma. As palavras também curam, as palavras também salvam, as palavras também edificam e acalmam o nosso espírito. E com certeza as palavras que você ouviu durante a sua vida, especialmente das pessoas que você mais amava, que você mais considerava, machucaram você. E se as palavras têm esse poder, as atitudes têm um poder muito maior. E elas causam muito mais dor e também podem trazer muito mais alívio para a sua vida. E aqui é que entra o nosso trabalho, fazer com que você tenha atitudes que te aliviem, que te curem, que te salvam a partir desse processo. Então, se você está aqui olhando para a sua vida e para a sua história, você não pode deixar de olhar para essas duas emoções. Que é a culpa, que está relacionada com você, como você vê as coisas que você fez, como você vê as coisas que você deixou de fazer, com seu diálogo interno a respeito de você. E a mágoa, que está relacionada com as atitudes das outras pessoas. O que as outras pessoas fizeram, que te machucaram, o que as outras pessoas deixaram de fazer, o que as outras pessoas disseram. Eles podem ter te trazido mágoa e ter te marcado dessa forma na sua vida. E a culpa, ela é um sentimento negativo, mas ela tem a intenção de fazer você refletir e melhorar os seus comportamentos. Mas ela também pode te levar a ter ações autodestrutivas, ações de punição. Esses ganhos de punição e de destruição podem fazer você atrair para a sua vida situações que você não se ajuda, situações em que você não se valoriza, situação em que você vai sofrer, situações em que você vai ser castigada, situações em que você vai ser judiada realmente, que você se judia e traz outras situações para que outras pessoas fazem você pagar pelos seus erros. Acontece que aconteceu e você precisa partir para frente, né? Seguir sua vida. Se você ficar nesse movimento de se punir, se destruir, isso vai causar um prejuízo gigantesco na sua vida. Você nunca vai ser capaz de viver uma vida boa e maravilhosa se você continuar se sentindo culpada por coisas que já passaram, coisas que já aconteceram, coisas que aconteceram muitas vezes num momento da sua vida em que você nem tinha consciência, nem tinha condições de fazer diferente. Um momento que você não poderia contar com ninguém, um momento que você se viu sozinha. E algumas culpas, elas vêm decorrente de crenças que foram colocadas na nossa cabeça quando a gente era criança, né? Quando a gente era jovem. Algumas pessoas, não faz isso porque Deus não gosta, né? Não usa essa roupa porque você vai para o inferno. Não fala essa palavra porque vai trazer desgraça para sua vida, né? Se você fizer isso, os homens não vão te querer. Se você usar um batom vermelho, você vai ser puta. Se você colocar essa saia curta, os homens só vão olhar para você de um jeito. Então vai trazendo várias coisas que a gente vai ouvindo no decorrer da vida, vão incluindo crenças muito fortes na nossa cabeça que vai gerando sentimento de culpa. Então cada vez que eu passo um batom vermelho, eu vou ser puta. Cada vez que eu colocar uma roupa mais justa, mais sensual, eu vou estar indo para o inferno. Né? Essas coisas que a gente não teve o controle na nossa infância são as coisas que vão fazendo a gente se sentir culpado. Algumas outras coisas, né? Erros que a gente cometeu. A gente comete erros, nós somos humanos, né? A gente vai errar até o dia da morte. A gente comete erros por estar no auge da emoção, por não ter o conhecimento para tomar a melhor decisão, por pensar mais nos outros do que em nós. E às vezes a gente carrega esses erros para o resto da vida, como se a gente não tivesse o direito de errar. E nós temos sim, é só errando que a gente aprende, né? É só caindo que a gente levanta. A questão é, você errou, você reconhece que você errou e você se determina a não cometer esse erro, a ser melhor hoje do que você foi ontem, a ser melhor amanhã do que você foi hoje.
os erros fazem parte da nossa história, né? E assim, os maiores erros da nossa vida acabam se transformando na maior pérola. As coisas mais difíceis que você fez, que você viveu, acaba se transformando num tesouro que vai fazer você se conectar com a dor das outras pessoas, que vai fazer você tocar a alma das outras pessoas, que vai fazer você entender o que é o sofrimento. Pessoas que nunca erraram, que nunca caíram, têm muita dificuldade de entender uma depressão, uma ansiedade, uma doença, porque elas não têm a empatia, não têm a dor que comunica com a dor das outras pessoas. Então o erro faz parte sim da nossa vida, a gente tem que assumir que errou, reconhecer o erro, mas partir para frente, não deixar que a culpa consuma a sua vida. E vem a mágoa, né? Já a mágoa é uma emoção primária que também está relacionada com a sobrevivência, ela é relacionada com as outras pessoas. Se a pessoa fez uma coisa para mim que eu recebi como errada, como ruim, como dolorida, a mágoa vem para me avisar, para eu me proteger, para eu não permitir que aquilo aconteça de novo, para eu não deixar que as pessoas me machuquem novamente. Então ela tem essa intenção, mas muitas vezes a gente fica corroendo aquilo, aumentando aquela emoção, pensando muito naquilo e criando esses diálogos internos que vão entrando na sua cabeça de uma forma muito profunda. Nenhum homem presta, todo homem trai, as pessoas só querem se aproveitar de mim, todo mundo me usa. Você começa a criar um diálogo interno que prejudica todas as suas relações, que prejudica as suas experiências de vida. Se você começa a tomar como verdade uma situação que aconteceu com uma pessoa ou com duas pessoas, você começa a generalizar isso, você vai acabar trazendo para sua vida muitas pessoas que vão te usar, muitas pessoas que vão te machucar, porque é isso que você acredita, é isso que você traz dentro de você, é esse diálogo que se interiorizou com quem você é, e é isso que vai ser verdade na sua vida. Então tem muitos psicólogos que falam que a mágoa e a culpa se resolvem com o perdão. Tem muita gente que fala isso, que você tem que perdoar a pessoa que te machucou, que você tem que se perdoar pelo erro que você cometeu, para que você se livre dessas emoções. Eu vou falar para vocês particularmente, o perdão não aliviou a minha culpa por ter abortado meu filho, nem 6 capelas me fizeram perdoar o meu ex-marido pelo sofrimento que ele me causou. E olha que eu confessei esse aborto dezenas de vezes, para o padre, para todo mundo que quiser saber, estou confessando hoje na internet. O que aliviou a minha culpa nos 2 casos foi olhar para isso que aconteceu, numa postura de adulta, ter uma conversa com as pessoas envolvidas nos eventos que eu vivi. E quando eu digo com as pessoas envolvidas, não é com o pai do meu filho ou é com o meu ex-marido, porque se eu vivi essas 2 experiências foi porque os adultos responsáveis por mim não me orientaram, não me estenderam a mão, eu não podia contar com eles. Se eu tivesse uma ótima relação com os meus pais, se eu pudesse contar com o apoio da minha mãe, se eu pudesse dividir a minha vida com eles e receber o carinho, a atenção e a proteção que eu precisava, provavelmente eu não teria feito o que eu fiz. Eu fiz porque eu me vi sozinha, eu fiz porque eu não podia contar com ninguém, eu não podia contar para ninguém, porque eu tinha medo da reação deles, porque eu tinha medo do que ia acontecer comigo. Então, ter essa conversa madura com os envolvidos implica você encontrar aonde tudo isso começou. Como eu cheguei naquele momento aos 16 anos grávida e sozinha, sem poder contar com meu pai que tinha saído de casa e com a minha mãe que estava deprimida há 5 anos no quarto. Isso é você olhar a origem, porque a mágoa e a culpa, assim como a separação e a indiferença, nossas primeiras experiências de mágoa e culpa vêm lá da pré-adolescência, aquele momento em que você não se entende. Aquele momento que você não é adulto nem criança, aquele momento em que você está cheio de hormônio, que você bate a porta do quarto, que você xinga seu pai e sua mãe, que você está confuso, você está perdido, e aqueles adultos não estão preparados para lidar com isso. É normal do pré-adolescente agredir a mãe e o pai.
porque ele não se entende e ele acaba transferindo toda essa confusão dele para as pessoas que estão mais próximas, que é o pai e a mãe. E qual é o papel do pai e da mãe? É aguentar, orientar, conduzir, aconselhar, dar carinho, dar amor, entender, porque vai passar. É uma fase que você está se descobrindo, que você está tentando entender. Você não brinca mais com uma criança, mas você também não dirige, não vai para festa, não namora, não trabalha. Você fica num limbo ali, onde você está perdido. E é ali que começam as memórias de mágoa e culpa. Então, se hoje você é uma pessoa que se magoa com muita facilidade pelas coisas que os outros falam, pelas coisas que os outros pensam, né? Se você se sente culpada por cada erro que você comete, as mães, né? Que mãe que não sente culpa por não ter todo o tempo do mundo para os filhos, por não ter sido a mãe perfeita, não é? Se você sente muito essas dores, você precisa olhar para esse momento da sua vida, para a sua pré-adolescência, como foi, né? Porque a mágoa e a culpa, elas estão diretamente ligadas com o agravamento de doenças degenerativas, né? São fatores que levam ao suicídio no caso da culpa e até ao homicídio no caso da raiva. São emoções altamente destrutivas se você não aceitar que é natural sentir, que é natural percebê-las, mas ao mesmo tempo é natural que elas vão embora, é natural deixá-las sair. É natural que você entenda porque você está sentindo aquilo, o que foi que você errou, o que foi que aconteceu, e você resolva isso dentro de você e pare de sentir tudo isso. Resolva com as pessoas que fizeram isso com você, deixe claro que você gosta, que você não gosta, que você aceita, que você não aceita. Para isso você precisa se conhecer e estabelecer os seus limites nas suas relações com os outros. Se a pessoa fez uma coisa e te deixou magoada, você vai dizer. Se ela fizer de novo, aí você tem que tomar uma decisão. Você vai aceitar que ela é assim e continuar com ela, ou você não vai mais ter uma relação com ela. É simples. Só que é simples quando você já olhou para a origem dessas mágoas e dessa culpa. De onde tudo isso vem? Por que isso é tão grande dentro de você? Porque lá, na sua pré-adolescência, foi muito mais confuso do que deveria ter sido. Os adultos que estavam ali para te proteger não te protegeram, não te orientaram, não te receberam, com toda a sua confusão, com todos os seus hormônios, com todos os seus momentos. E muitas coisas acontecem nessa idade, né? As meninas com 12, 13, 14 anos já estão formando o corpo de mulher. É um momento em que elas sofrem abusos, sim, né? Abusos que aconteceram lá na infância voltam a acontecer nessa idade. É uma idade que você está redescobrindo a sua sexualidade, né? Entendendo como é que funciona. Muitos têm o primeiro namorado, algumas hoje em dia, né? As meninas já estão perdendo a virgindade com essa idade. Então, além de ser uma fase muito confusa, é uma fase de grandes descobertas. Se você não tem um adulto ali preparado para te orientar e para te receber, isso vai ficar marcado e você vai trazer para sua vida mais situações para você se sentir culpada, mais situações para as pessoas te magoarem, até que você entenda isso de uma vez por todas. Então chegou a hora de você acertar as contas com os responsáveis pela culpa e pela mágoa que você sente até hoje. E para isso você precisa saber quais as contas que precisam ser acertadas. Quais as coisas que fazem com que você se sinta culpada? Quais as pessoas e as situações que deixaram você magoada? Vamos começar por hoje. Comece de hoje aquilo que hoje te faz se sentir culpada, aquilo que hoje faz você se sentir magoada e vai voltando no tempo, como nós fizemos na outra aula. Agora é o momento de você colocar a musiquinha, de você pegar o seu papel e a sua caneta e começar a refletir sobre isso. Hoje eu me sinto culpada por quê? Eu me sinto culpada porque eu separei, eu me sinto culpada porque eu não dou conta da minha vida financeira, eu me sinto culpada porque eu não tenho saúde, eu me sinto culpada porque você se sente culpada hoje. E quais as pessoas e as situações que fizeram você, que fazem hoje você se sentir magoada? Quais são as coisas que te magoam? Para isso você vai precisar fazer uma lista das contas que precisam ser acertadas. E você vai começar partindo de hoje. O que hoje faz com que você se sinta culpada? O
que hoje faz com que você se sinta magoada? Quais são as pessoas, quais as experiências que você está vivendo que fazem com que você se sinta culpada? Chegou a hora de você pegar o papel e a sua caneta, colocar aquela musiquinha e pensar nisso. Começando de agora, o que ainda hoje eu me sinto culpada porque eu não dou conta da minha vida financeira, porque eu não refiz a minha vida amorosa, porque eu não fiquei com meus filhos, porque eu me separei do meu marido, porque eu não fui uma boa esposa. O que é que hoje faz você se sentir culpada? E quais são as pessoas e as situações que fazem você se sentir magoada? E aí você vai voltando no tempo. Você vai voltando e vai pensando, quando antes eu me senti culpada? Quando antes eu me vi magoada? E tenta fazer uma parada especial nesse período aí dos 12, 13, 14 anos. Tenta se recordar como era essa fase da sua vida, onde você estava, com quem você morava, o que aconteceu ali naquele período. Você teve o primeiro beijo, você teve o primeiro namorado, seus pais estavam juntos, não estavam, tinha mais gente na sua casa. O que foi que houve nessa sua fase da adolescência? Ali vai ter a sua grande informação, ali vai ter a grande resposta para que você se liberte de hoje se sentir magoada e culpada. Então, pare um momento, tenha o tempo que você precisar, né? Pare o vídeo, desligue, tem no material de apoio as perguntas para você fazer essa reflexão, pegue o material de apoio, coloque a musiquinha, respira e tenha o seu tempo para fazer isso, né? Investigue dentro de você. O seu corpo sabe as respostas, a criança sabe as respostas, ela quer que você olhe isso. E mais uma vez eu vou falar, não é o momento de você justificar o comportamento de pessoas envolvidas nisso, é o momento de você olhar do seu ponto de vista, do que você sentiu, do que aconteceu para você nesses momentos, nessas situações que te trouxeram culpa e te trouxeram mágoa. Seja egoísta, pelo menos essa vez. Pelo menos essa vez, cuide só de você, tenha essa atenção só para você, reclame, chore, peça o amor, a atenção, a orientação, o carinho que você não teve, que você merece, que você quer ter hoje. E quando você estiver preparada, tá na hora de você encarar os seus medos na nossa próxima aula. Te vejo lá!